Para mim, essas palmas está excelente, ótima, queridos. Maravilha. Agora, para o Senhor, merece uma salva de palmas maior, né? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Pensou que era o pastor, né? Te enganei, né? E eu nem mandei para ninguém. Olha, hoje vai ter uma pregadora internacional. Nem falei. Senão aí que vocês não viam, né, gente? Já ia aproveitar o frio, falar, não vou sair de casa não, né? Deus me livre. Fala igual a Amadá, eu só gosto do meu pastor. Eu só gosto do meu pastor pregando, né, Amadá? Amém. Hoje tem que ser eu, filha. Amém. Desculpem. Amém, queridos. Graças a Deus. Que bom que vocês saíram de casa nesse friozinho. Sabe por quê? Porque o Senhor vai aquecer o coração de vocês, viu? O nosso coração, né? Ele vai encher as nossas vidas com mais da presença dEle, com mais do fogo dEle. A gente vai sair daqui saltitando, não porque a pastora pregou, porque o pastor não, porque o Espírito Santo que está neste lugar vai te abençoar. Amém? Glória a Deus por isso. A gente vai falar sobre jardim secreto. O tema dessa mensagem é restaurando a intimidade com Deus. A gente precisa da nossa intimidade ser restaurada? Precisa, né? Então, abra comigo lá em Gênesis 2:15. Eu sempre começo, né, as minhas ministrações lá em Gênesis, porque, gente, Gênesis é onde começa tudo, né? Tudo inicia lá com o plano de Deus. Amém? Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Amém? Queridos, antes da queda, né, o homem vivia em plena intimidade com o Senhor, com o nosso Deus. Lá no Éden, né, era um ambiente perfeito, né? O próprio Deus criou esse jardim para que nós, o homem, estivessem nele. Né? Deus preparou tudo, ali não havia nada de ruim. Não tinha barreira, não tinha culpa, não tinha doença, não tinha vergonha, não tinha nenhum tipo de distração que hoje a gente tem por aí. Lá existia somente o quê? Intimidade, proximidade, né? Tinha uma conversa diária do homem com o Senhor e uma missão clara. O homem sabia exatamente o que ele deveria fazer. E Deus, desde o princípio, Ele criou o homem, né, para ser seu filho, para desfrutar dessa vida abundante, para desfrutar da intimidade com o Senhor. E o Éden, queridos, não era apenas um lugar físico. Né? A gente pode saber que o Éden ele é um ambiente da presença, da comunhão com o Senhor, da intimidade com Deus. Né? Lá nos mostra que desde o início Deus ele tinha um plano. Deus tinha um plano e o mesmo plano. Vocês vão perceber que Deus continua com o mesmo plano. Deus não mudou o plano dele. Amém, queridos? Então, em Gênesis, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Em Gênesis 3:8, a gente vê ali, né? Que quando soprava, diz assim o texto, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviam o Senhor Deus caminhando pelo jardim, né? Mas como eles tinham pecado, eles se esconderam entre as árvores. Mas todos os dias o Senhor caminhava pelo jardim, o Senhor buscava a intimidade, o relacionamento, conversar com o homem todos os dias, queridos. Como é precioso para o Senhor esse relacionamento com a gente. Como que é precioso para o Senhor, né, ter o seu filho que conversa com ele todos os dias. E não era só naqueles dias, é para hoje também. Deus buscava o homem no jardim. Deus te busca na tua casa. Deus te busca no teu coração. Deus te busca nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Amém? A iniciativa sempre foi do Senhor. Ele buscou você primeiro. Por isso que você está aqui.
Não pensa você, não, eu estou aqui porque eu aceitei o Senhor, eu levantei minha mão e quis. Amém, você quis, mas quem te chamou primeiro e quem te escolheu primeiro foi Ele. Porque você é importante, porque você é amado, porque você é um filho, uma filha do Senhor que Ele deseja ter esse relacionamento íntimo, né, e único. Queridos, a causa da queda, né, que foi o pecado, né, o pecado entrou e se quebrou esse acesso. Se quebrou, sim, essa intimidade. Teve ali uma separação. E hoje a gente precisa tomar posse e restaurar essa intimidade. Deus deseja isso. Por isso que Ele enviou Jesus. Jesus, para nós, é a cola, né, que une novamente a nossa vida com o Senhor, com esse relacionamento tão único. Nós podemos e nós precisamos disso, né? Quem estava na reunião hoje de manhã, de oração, o Sandro falou sobre, né, sobre a videira verdadeira e sobre os ramos. E é isso, nós somos os ramos. O Senhor é a videira, é a árvore que está ali plantada, enraizada, fortalecida. E os ramos, eles alcançam. É os ramos que vão. É os ramos, né, que alcançam outras pessoas, que passa por cima do muro, que vai além. O Senhor Jesus já nos deu todas as condições para ir além, para alcançar a outros, para frutificar. Amém, queridos? Só que o ramo, ele só vai crescer, frutificar, alcançar outros, passar por cima do muro, se ele estiver muito ligado na videira de Jesus, na videira verdadeira, se fortalecendo, se alimentando de Deus. Não adianta a gente querer alcançar, querer ir além, se você não estiver fortalecido, aliançado, alicerçado na videira. Você já viu alguma planta crescer sem que ela estivesse grudada na raiz, na árvore? Tem algum ramo que vai, né, permanecer e prevalecer se ele não estiver ali totalmente ligado na árvore? Não, ele vai o quê? Secar, ele vai morrer, né? Então, nós perdemos sim o acesso ao coração de Deus por causa do pecado, que é o mesmo causador de hoje em dia. O pecado, ele está ali presente e o pecado vai te tirar e vai me tirar da presença de Deus e de ter essa ligação total com o Senhor. E é isso que nós vamos falar hoje aqui na ministração. O jardim, né, é o lugar do relacionamento. E não de trabalho, de apenas realizações. O jardim é o nosso momento com Deus, queridos. É o lugar do nosso secreto, da nossa íntima. Ali você vai intimamente falar com o Senhor, sua íntima oração a Deus. E desde a criação a gente percebe que Deus tinha esse propósito de ter uma família, de ter filhos, de ter relacionamento. Né? Deus nos criou para isso. Ele não criou servos, soldadinhos para trabalhar. E muitas vezes a gente vem até mesmo para fazer as coisas, né, da igreja. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar. Aí está aqui o louvor rolando, sabe, o fogo caindo e as pessoas lá atrás trabalhando, conversando, perdendo, sabe? A presença, e Deus querendo aqui atrair a todos e a gente se distrai. Deus não quer o seu serviço sem a sua adoração. Deus quer primeiramente a intimidade com você e comigo. O nosso trabalho não tem o menor sentido se antes nós não tivermos ali ligados na videira, sugando, sendo, né, alimentados, fortalecidos. Ele é a nossa vitamina, queridos. Nós somos seus filhos, não somos os seus servos. Deus não colocou Adão no jardim apenas para que ele trabalhasse. O trabalho de Adão e o nosso trabalho é apenas uma consequência, né? É uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa para o Senhor, ou estamos aqui parados ouvindo, né, respeitando a orientação de todos ali, sugando, extraindo, vendo alguém que está do nosso lado, tendo ali, né, eu vou falar com essa pessoa. Tudo que você faz para o Senhor, todo pensamento, toda atitude, toda palavra é uma extensão da sua adoração a Deus.
Não existe trabalho sem adoração. Né? O trabalho não vai substituir a nossa adoração, o nosso relacionamento com o Pai. Antes, né, é isso. Antes é o trabalho, antes é a adoração, antes é a intimidade, antes é você estar ali no secreto falando com o Senhor, e isso é o mais importante. Tem muitas pessoas achando que o mais importante é fazer X, Y ou Z para Deus. Não é isso que Deus deseja da gente. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua intimidade. Deus quer saber, né, todos os seus segredos. O Senhor quer, por mais que Ele seja Deus e já sabe, até o que a gente pensa antes da gente pensar, Ele quer que você fale com Ele. Por que você acha que Deus descia no jardim para falar com Adão? Ele não era Deus? Ele não sabia tudo o que estava acontecendo? E sabe, antes da gente pensar? Mas por que Ele fazia questão? E Ele fez questão de deixar registrado, para que a gente busque ter esse mesmo relacionamento com Ele, queridos. E quantas vezes a gente fica procurando muitas coisas, né? Eu falo por mim mesmo, viu? Porque eu sou uma pessoa muito agitada, quero fazer, quero, né, organizar. Então, eu tenho que me prender, eu tenho que me policiar para não perder, sabe? Porque eu me identifico mais com Marta do que com Maria, muitas vezes. Então, a gente precisa, né? Precisa nos atentar e buscar o que verdadeiramente importa. E quantas vezes a gente não perde isso daí? Essa essência, né? Estamos ali ocupados fazendo tantas coisas para Deus, mas esquecemos de estar com Deus. Já aconteceu com você? Porque, para mim, se eu não me policio, acontece muitas vezes. A nossa vida é corrida, nossos dias são corridos, nossos dias são abreviados, né? A gente se envolve com muitas coisas, né? O mundo nos atrai, a rotina do dia a dia nos atrai, né? O nosso trabalho nos chama, e depois que você faz tudo, o que acontece? Você fica cansado. Ai, cansei. Agora eu preciso dormir, Senhor, o Senhor me entende. Queridos, cuidado. Até mesmo a rotina da igreja te deixa cansado. E a gente não pode esquecer do principal. O principal é estar na presença de Deus. E por amor. Não é por obrigação, é por amor, por gratidão. Nossa, que bom que hoje tem culto. Que bom, não importa se está chovendo, não importa se está frio. Esse friozinho é até gostoso, né, queridos? A gente fica mais juntinho aqui. Até bom um friozinho. Mas não importa. O que importa? O importante é estar com o Senhor por amor. O Senhor estava presente no jardim. O Senhor está presente nas nossas vidas. Lá em Mateus 28, 20 diz que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não está com você somente no momento do culto, porque você está aqui hoje, ou porque hoje é Dia das Mães e você vai fazer aquela oração lá na sua casa, na sua mesa, com seus filhos. Ele não está com você somente quando seu filho está doente, você clama a Ele e Ele te responde. Ou quando você está passando por alguma situação muito difícil, que você precisa orar, falar, eu não aguento, eu tenho que buscar Deus. Não, Ele está com você antes de você abrir tua boca para orar. Ele está com você quando você não está nem olhando para Ele, está se esquecendo dEle. Ele está ali, só esperando. Amém, queridos? Todos os dias Ele está com a gente. Ele está no dia bom, Ele está no dia ruim, na alegria, na festa, na tristeza, no luto, Ele está com a gente. Ponto 2. O jardim é um lugar de intimidade. E intimidade produz a nossa vida frutífera. Amém? A intimidade que nós temos com o nosso Deus que vai nos dar, fazer que a gente gere frutos para o Senhor. Não existe, gente, não existe fruto sem estar na árvore. Não existe, os ramos não vão florescer e frutificar se esses ramos não estiverem ligados na árvore. O que o Sandro falou tem tudo a ver. Não tem como você estar gerando frutos para o Senhor se você não buscar no Senhor a força, a sua identidade, o propósito da tua vida e a direção para todas as coisas. Davi,
ele foi rei, um rei muito abençoado. Mas antes de Davi ser rei, ele já era um servo adorador ao Senhor. A gente pensa, poxa, Davi estava lá cuidando dos gados, das ovelhas do seu pai, ele não era ninguém. Não, gente, ele já era alguém. E Deus viu Davi naquele lugar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer posição, de qualquer nome, de qualquer credencial, Davi já era conhecido nos céus e conhecido por Deus. Seu nome é conhecido? Você tem feito a diferença no inferno? O inferno teme você quando você abre tua boca? Eu não vou nem abrir a boca, porque disseram que quando a gente começa a buscar muito, vem o problema, né? Misericórdia, irmãos. O inimigo, ele se levanta para cair. No nome de Jesus, há poder, autoridade para livrar a gente de todo o mal. Quando você abrir tua boca, o inferno tem que estremecer. Fala, nossa, lá vem ele, lá vem ela. Não vou conseguir mais fazer o que eu queria. É o Senhor que nos dá direção. Lá em Salmo 25, 14 diz: o Senhor é amigo do que os teme. Ele que nos ensina a sua aliança. O Senhor nos ensina. Ele nos dá a direção. Ele dá o propósito para a nossa vida. Se a gente não sabe quem nós somos, não tem ali a nossa identidade formada no Senhor, a gente não vai ter o propósito da nossa vida. A gente sabe, vai vivendo. Um dia após o outro, sem direção, sem propósito, sem rumo. Aí o que acontece no meio do caminho? Você desanima. Você esquece quem você é. Você esquece quem Deus é na tua vida. E você vai parando. Estou ficando tão triste, tão fraco, tão desanimado. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não conheço o meu Deus. Porque se a gente tiver na nossa mente quem nós somos, o Deus que nós temos, queridos, nada vai te parar. Nada vai te parar. Por quê? Porque você é filho, um filho amado de Deus, muito amado. Olha todas as coisas que Deus fez por nós. Olha o poder que Ele tem todo o poder de transformar qualquer situação. Então você ia parar? Não. Poxa, mas eu estou com dificuldade no meu casamento. E daí? Deus é Deus poderoso para transformar qualquer situação, queridos. Ter intimidade com Ele é ter força, é ter paciência de aguardar. É desfrutar, enquanto não acontece, é desfrutar da presença. E não tem nada melhor do que isso. Nada pode substituir o que Deus tem para nos dar. Nada vai substituir a presença dele nas nossas vidas. Pode acontecer o que for, queridos. No mundo nós vamos ter aflição, mas tendo a presença, você vai enfrentar qualquer situação. Você vai enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira. Ter intimidade é permanecer nele. E esta intimidade vai dar para você frutos. Diz assim a palavra: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá em João 15, já falei desse texto. Então, a gente espera, o que muitas vezes a gente espera é loucura. Por quê? Porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, né? Fazer e acontecer, curar, orar, falar, né? Buscar pessoas sem intimidade com Ele. Não é loucura, gente? Como que você vai ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo sem o Espírito Santo? Sem buscar o Senhor, sem ter tempo com Ele. Porque para você ter intimidade, para você ter essa presença, ser cheio dEle, você tem que permanecer perto dEle, buscando a Ele, ouvindo a Ele, buscando a voz dEle.
Como você vai ter isso sem ter o seu tempo com Ele? Dormindo de tanto cansado, amanhecendo, correndo com o seu dia, fazendo todas as suas coisas. Não tem como. Não tem como vida espiritual sem o Espírito Santo. A gente vê no texto bíblico que o azeite da presença de Deus, ele só parou quando não tinha mais vasilhas, não lembra? Quando acabaram as vasilhas, o azeite parou de jorrar. O azeite da presença de Deus só vai transbordar na nossa vida se nós tivermos mais espaço para Ele. Mais vasilhas vazias de nós mesmos, vazias da nossa agenda lotada, para que Ele venha e transborde em nós. A gente só vai conseguir isso com um relacionamento contínuo com Ele, queridos. Eu sempre falo aqui, quando a gente... não que você precisa ficar se sentindo o coitado, o pobre, o pecador, eu não sou nada, Não. Nós não somos nada sem Ele. Nós somos muito importantes para Ele. Nós não conseguimos nada sem Ele. Com Ele nós podemos todas as coisas. A gente precisa saber o nosso papel, o nosso lugar e o que nós estamos aqui para fazer. Não dá para a gente fazer nada sem Ele, mas com Ele nós podemos fazer muita coisa. Com Ele a sua vida vai ser uma vida abençoada. Mas você precisa buscar a santidade, você precisa buscar ser obediente ao Senhor, queridos. Sabe o pecado que tenta te afastar, que tenta te corromper? Tira ele da tua vida. Você vai ver como que você vai melhorar. Como as coisas ao seu redor vão melhorar. O que você está buscando? Todo mundo busca alguma coisa. Qual que é a sua busca? Você já parou para pensar, Senhor, como que eu estou vivendo hoje? Qual que é a minha busca? O que tem aquecido o meu coração? Porque, queridos, é na presença de Deus que a gente encontra a resposta. Não adianta você perguntar isso para mim, para o pastor, para o seu líder. E a minha vida? O que você acha de mim? Não. Deus, o que você acha de mim? Senhor, o que o Senhor espera que eu faça? Qual que é o próximo passo, Senhor? Ele vai te dar, porque é na presença dEle que a gente vai encontrar nossas respostas. É na presença do Senhor que eu encontro a cura que eu preciso. É na presença do Senhor. Não é nas coisas que existem, nas pessoas. Ninguém vai falar para você, queridos, o que você precisa. Somente o teu Pai que te criou, que te conhece, que sabe o seu interior, sabe onde você está falhando, onde você precisa melhorar, onde você está ali com alguma dificuldade, alguma luta que você precisa vencer. Ele vai te dar força, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar as respostas que você precisa. E essa intimidade com o Senhor que nos vai nos dar resposta para todas essas coisas, direção para todas as coisas. Então, a intimidade com Deus é a base. É a base de tudo na nossa vida. É a base para quem é casado. A gente comentou de um escritor, o Francis Chan, que assim, é muito engraçado. Ele é uma bênção, gente. Vocês conhecem, já leram algum livro dele? Francis Chan? Ele, assim, vai ministrar sobre jovens. É a presença de Deus. Sobre casamento, é a presença de Deus. Tudo que ele vai ministrar, primeiramente, é a presença de Deus. E é uma verdade. Não tem como falar de nada sem a presença de Deus. É a base de tudo. Ela que vai dar para a gente um casamento abençoado, uma vida, ser mães e pais que realmente são frutíferos com seus filhos. Antes de direcionar nós como pais e mães, que hoje é o Dia das Mães, antes de direcionar os nossos filhos, queridos, nós precisamos ter em nós uma base sólida e firme com o Espírito Santo. Porque é ela que vai nos dar direção, graça, autoridade para lidar com cada situação que aparece. É ela, sem ser cheio desse azeite, dessa botija, a gente não vai conseguir fazer e desempenhar nenhum papel. Quantos aqui desejam ter uma descendência bendita e abençoada na parte do Senhor?
Eu desejo. Amém? E hoje é o Dia das Mães. A gente está todo num clima, né? A Aline fez uma decoração aqui. As crianças todo bonitinhos de anos 60, gente. Coisa mais linda. Mais linda. Chegaram todos, né? Pomposas aqui. Por quê? Porque hoje é o Dia das Mães. Ele já acorda assim com um desenho, né? Meus filhos, quando eram pequenos, faziam um desenho para mim. Faziam uma cartinha. Coisa muito gostosa, né? Eu amo essas coisas. Então, a gente está num clima, né? Num ambiente aqui propício, queridos. Propício, né? Todos estão de parabéns, vocês têm uns filhos lindos, maravilhosos. Glória a Deus por isso. E os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo, queridos. Viu? Seu filho, meus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Então, como a gente está todo nesse clima aqui, nós estamos num momento propício para lembrar, né, sobre realmente o nosso papel. Nós temos que saber aqui nosso papel. É Dia das Mães. Ai, que legal. Vou ganhar presente, vou almoçar, vou ter... Tá bom. Então... Quando a gente recebe o presente da maternidade, quando a gente recebe esse dom, né, a gente não está aqui só por um acaso. Nós recebemos realmente uma missão do Senhor. Você que é mãe, você que é pai também, não é só porque é o Dia das Mães, é pai e mãe. Nós temos uma missão do Senhor de conduzir o nosso filho, a nossa filha, para o céu. Sabia? É um papel, queridos, importantíssimo. Nós temos uma missão aqui. Deus confiou a nós uma pessoa para que a gente cuidasse e zelasse, não somente na parte física ali, não, vou cuidar, vou deixar quentinho, né? Igual hoje está frio. Eu já lembro quando eu era os meninos pequenininhos, gente, eles ficavam parecendo até uma bolinha de tanta roupa que eu colocava, né? Cheguei hoje na casa da minha irmã, a minha sobrinha sem blusa, de shortinho, eu já fiquei assim, ai, não acredito. Essa menina, né? E graças a Deus não fica doente, né? Porque se eu fosse comigo, ia estar ali toda encapotada de touca, né? De frio, só ia dar para ver o olho, né? A Mandinha até suava de tanto calor, né? Mas eu agasalhava a bichinha. Gente, não é só essa parte física, nós temos outras funções como mãe, viu? Nós temos o nosso papel primordial é conduzir o nosso filho para o céu. O seu filho e a minha filha vão para o céu, queridos. Senão, a nossa missão aqui vai ter falhado, amém? A gente precisa ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos transmitir isso para o nosso filho. Como você espera que seu filho, sua filha, seja cheio se você não buscar? Se você não for cheio. Então, os pais cheios do Espírito Santo vai conduzir filhos cheios do Espírito Santo, mas começa em nós. A gente precisa ser um exemplo bom para eles, porque o nosso filho, nossa filha, depende de nós para toda a vida, independente da idade. Meus filhos já são criados, apesar da minha carinha de 30. Né? O meu filho já tem quase 30. O meu filho tem quase 30, a Amanda já tem 26. São criados, são casados. Mas, queridos, eles dependem de mim até hoje. O seu filho, sua filha sempre vai depender de você. Né? A gente não vai ter que cuidar dele, dar banho, essas coisas, não. Mas, assim, conforme o tempo vai passando, as fases mudam. Mas os nossos filhos, não é, Cida? Seu filho já tem mais de 40, não precisa? Precisa. A gente precisa conduzir os nossos filhos, né, na direção de Deus. Tem coisa que Deus vai estar mostrando para a gente. Eles não viram ainda, mas a gente já viu lá. Já viu, não, eu preciso chamar, preciso conversar, preciso direcionar. Eu sempre busquei de Deus essa direção para tratar. Porque, gente, a gente não sabe de nós mesmos. Ninguém tem uma receita certa para lidar com teu filho. Igual ninguém vai saber lidar com meu filho, só Deus deu essa missão para mim. Aquele papel é meu, eu sei. E quando eu não sei, o que eu tenho que fazer? Buscar em Deus. Ele vai dar para a gente, né, a direção certa para tratar
com eles nas diversas fases que eles vivem. E eu nunca fui uma mãe, a Amanda está aí, ela pode me desmentir. Aí eu vou falar, mentira, terta, né? Não, ela está aí para me desmentir, para falar, mas me corrigir. Mas eu nunca fui uma mãe que de expor eles. A Elô também está aqui, ela também é minha filha, né, Lolo? Eu nunca fui de expor, sabe, de envergonhar eles, de gritar com eles, de bater neles de forma errada. Eu nunca fui essa mãe, sabe, de expor, de envergonhar, de deixar eles tristes, de machucar, sabe, um profundo. Ah, também vou falar isso porque vai machucar. Não, não fiz isso com eles, porque eu não acho isso certo. Mas, assim, se de alguma forma a gente erra, a gente também pode chegar lá no Senhor. Senhor, me perdoa, fiz isso, gritei, machuquei, pedi perdão para os filhos. Essa é outra história. Eu não fiz isso, certo, queridos? Porque eu também sempre busquei em Deus. Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, e essa situação? Eu não sei como fazer. E até hoje é assim. Às vezes acontecem situações lá em casa que eu não sei. Hoje, eu já recebo o conselho da minha filha. Mãe, é assim, você fez aquilo. E eu ouço. Eu respeito, gente. Eu sei que, na fase que eu estou, eu já posso ouvir conselhos, e vocês, quando seus filhos também estiverem na idade dos meus, tem uns que já até passaram, também vai estar dessa forma. Dependendo da forma que você criar. Porque eles vão sempre estar ali conosco. Não vai ter ninguém que vai te amar mais e vai te considerar e vai te relevar os seus erros, né? Porque a gente também erra, do que o seu filho. Ele vai te entender. Então, se você respeita teu filho, ele vai te respeitar também. Se você criou teu filho no temor do Senhor, ele vai buscar por você quando você não puder. Só que a gente precisa ter o nosso papel de hoje, sem demora, buscar ao Senhor por eles e ser aqueles que eles olham e têm em nós um exemplo, um legado. Não viva loucamente. Porque hoje eu vejo, por misericórdia do Senhor, gente, tem muito filho, que a mãe às vezes é meio, sabe, fala, nossa, Senhor do céu, o que acontece? E o filho não é. E o filho tem essas situações. Né, que Deus tem ali uma misericórdia tão grande do filho pegar um exemplo de outra pessoa e não do pai e não da mãe para seguir. Que os nossos filhos não precisem de exemplo de outras pessoas. Que eles possam encontrar em nós o exemplo certo. Viu? O legado certo. Em você, a força. Porque é muito difícil para o filho, quando ele não tem isso dentro de casa e precisa, né, buscar em outras pessoas. Então, queridos, que vocês sejam essa pessoa para os seus filhos. E olhando, né, para os reis de Israel, a gente está lendo aqui em 2 Crônicas, quem está junto comigo, na leitura bíblica da igreja, a gente está lá em 2 Crônicas e está vendo os reis. E tem coisa que me chamou a atenção. Eu até fiz um estudo, estava mostrando para a Amanda, fiz um estudo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Eu fui marcando lá o nome do rei, a mãe dele e o que ele fez. Gente, é impressionante. Os reis que foram de Israel, não tem um que foi um rei bom. Né? Não tem nenhum que fala, nossa, Deus se agradou desse rei. Nossa, esse rei teve um papel legal. Não teve nenhum. Os reis de Judá, é tipo assim, é salteado. Às vezes um faz coisa boa, Deus se alegra, agrada, tal, e tem outros que não faz o que é certo. Mas o que a gente percebe? Que entra rei e sai rei, e o Senhor tem buscado ter uma intimidade com as pessoas, assim como Ele continua. Você vê o plano dele? Continua. Entra rei e sai rei, o rei faz tudo coisa errada, o pai dele errou, aí o filho vem e busca o Senhor, pede misericórdia do Senhor, ai, Senhor, perdoa, e o Senhor vem e restaura. E o Senhor vem e traz a bênção. Agora, o que a gente percebe aqui também, queridos, é o papel fundamental do rei, né? O papel fundamental da mãe do rei. Você percebe que todos os reis que são mencionados, você vê que tem o nome da mãe, não é só o nome do pai. Ah, é filho, né? O rei é filho de tal, né? O filho dele que assumiu fulano. Não. Filho
de fulano e de ciclana. Tem o nome da mãe. E a gente acredita que a mãe teve um papel fundamental para o filho ser uma bênção ou não. Porque o rei estava lá governando, tal, cuidando das coisas. E quem ficava com o filho ali em casa? Cuidando, zelando, até que ele estivesse grandinho para assumir? A mãe. Vocês podem perceber, quando a mãe era uma mãe idólatra, cruel, a probabilidade daquele filho também era grande. Né? Então, eu quero só destacar aqui, né, porque hoje é o Dia das Mães, vamos falar sobre o papel da mãe também, né, na vida do filho. O rei Ezequias, gente, ele foi um rei de Judá, e ele foi um descendente de Davi, porque os reis de Judá foram todos descendentes de Davi, certo? Deus deixou dividir lá o reino por desobediência dos reis, mas ele deixou, né, por amor a Davi, sempre alguém da família de Davi no trono. Então, o rei Ezequias, ele foi um descendente de Davi. O pai dele era o Acás. Foi um rei cruel, um rei idólatra, um rei que não foi exemplo para o filho dele. Né? Ele foi terrível, esse rei, um mau exemplo de todas as partes. Né? Ele ficou conhecido, na verdade, porque ele vivia distante da vontade de Deus, desobediente. Até o filho dele ele queimou em sacrifício idólatra para outros deuses, esse rei Acás. Terrível, um pai que era um mau exemplo para o filho. Né? Ele fechou o templo do Senhor, ele permitiu idolatria para todos os lados, né? A idolatria pagã. Só que ele casou com uma mulher boa, gente. Abias, ela era filha do sacerdote, do sumo sacerdote Zacarias. E a influência na vida do rei Ezequias foi totalmente de quem? Dela. A mãe, que estava ali do lado. Porque o rei Ezequias, o filho desse pai terrível aqui, desse rei totalmente, né, idólatra, ele foi um dos melhores reis que existiu. Ele foi um rei fiel ao Senhor. Ele lutou para eliminar a idolatria do reino. Porque a gente percebe também, fazendo um estudo dos reis, o quê? O rei podia até ser fiel, mas ele, né, Deus fala, ele foi fiel, fez o que era reto, ele fez o que era reto, mas ele não acabou com a idolatria que existia. Então, quer dizer, ele foi fiel a um certo ponto, só que ele não levou as pessoas a adorar o Senhor. Esse rei não. Ele falou, não, aqui não. Eu vou destruir. Ele destruiu todos os altares idólatras. Né? Ele restituiu as celebrações determinadas por Moisés. E ele restituiu a intimidade do povo com Deus. Ele levou aquele povo, aquela geração, a se arrepender. Falou, está errado o que você está fazendo. Não somente ele queria a bênção, ele queria que todos fossem abençoados. Né? Então, ele reabriu e purificou o templo de Jerusalém, que era o templo do Senhor. Né? E ele tentou fazer sempre a vontade do Senhor. E ele foi muito conhecido por essa intimidade. Esse mesmo rei Ezequias é aquele rei que, quando estava lá morrendo, ele falou, Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Me veja aqui nessa situação. E o profeta, antes de chegar no portão, voltou. Falou, não, Deus vai restituir sua saúde. E deu ainda mais 15 anos de vida para ele, para esse rei. Realmente ele foi um rei fiel e olha a tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor. Porque prontamente o Senhor ouviu a oração dele, o clamor dele. E era sempre assim. Por quê? Porque ele andou nos caminhos de Deus. Né? Então, a influência da mãe na vida desse filho, grande. A tua influência na vida do teu filho, querida irmã, é muito grande. Não importa que ele esteja grande ou adulto. Seja uma mulher que ore pelo teu filho. A tua oração, o teu joelho no chão, vai levar teu filho para o céu. Em nome de Jesus. O Senhor não deixa a gente sem resposta. Assim como o rei Ezequias, sendo fiel, o Senhor ouviu a oração, ele vai ouvir a tua também. Esteja firme nos pés do Senhor. Porque a gente só vai conseguir dar o que a gente tem.
Não tem como você dar para o teu filho o que você não tem. Não tem como você esperar que seu filho seja algo que você não é, primeiro. Ou que pelo menos você busca ser, né? Porque eu sei que os filhos são flecha. Eu sei que os nossos filhos vão alcançar lugares mais longes e mais altos do que a gente. Vão sim, viu? E é para ser assim, os nossos filhos. Mas assim, seja para eles um referencial. Seja na vida deles alguém que eles vão lembrar, falar, não, minha mãe é assim, assim, assim. Né? Diferente de eu falar assim, minha mãe fez isso, então vou fazer totalmente diferente, porque minha mãe não é exemplo para mim. Misericórdia, né? Você tem muita influência sobre a vida dos seus filhos e a sua intimidade com Deus é que vai fortalecer a fé deles ou enfraquecer a fé deles. Amém? As suas atitudes, queridos, vai falar mais alto do que as tuas palavras. Não adianta você falar. Tem até um quebra-gelo, né? Eu estava procurando um quebra-gelo para ter umas ideias na internet. Tem um quebra-gelo que a pessoa fala e as pessoas estão olhando para ela. Olha como que a palavra tem poder também, né? Ela está falando e a pessoa imita o que ela fez, não o que ela falou. Entendeu? A pessoa está olhando para ele fala uma coisa, mas ele faz outra, e a pessoa imita, entendeu? O que ele está fazendo. E assim aos nossos filhos. Eles vão nos imitar o que você está fazendo, não o que você está falando. Então, seja coerente com o que você fala e age, para falar a mesma coisa, né? Para ser igual. Amém? Gente, o que rompe a intimidade? A gente está falando aqui, intimidade tem que ter. Tá bom, tem que ter. Mas o porquê que às vezes a gente não tem? O que rompe a intimidade? Pecado. E principalmente o pecado quando ele não é confessado. Lá em Isaías 59 diz, foram as suas maldades que o separaram de Deus, e por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Está pecando e está sem confessar, pecando loucamente e ali se fazendo de vítima de santo, gente, Deus não vai ouvir sua oração. Porque às vezes a gente pode esconder das pessoas, mas de Deus você não vai esconder nada. Deus está vendo. Não adianta. O pecado vai te afastar dos caminhos do Senhor. O pecado não pode estar no nosso meio. E se pecou, se arrependa. Confesse. Busca ajuda. A gente não está livre de pecar, gente, de errar. Mas busca ajuda. Você pode evitar até o pecado. Se você tem tentação, você não vai ter que... Se você confessar tentação, você não vai ter que confessar pecado. Amém, queridos? Faz assim com a mão, ó. Você está aí? Está dormindo, não? Amém. Glória a Deus. Sabe o que te afasta de Deus também? O ativismo religioso. Você está fazendo tanto e não está tendo tempo para Deus. O que adianta? Nada. Outra coisa que te afasta da intimidade com Deus é um coração dividido. Lá em Tiago 4:8 diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem suas mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tem a mente dividida? Não sabe para onde ir? Vai te afastar de Deus. Você tem que ter um foco, um rumo, uma direção, e essa direção só é na intimidade, na presença, no nosso jardim com o Senhor. Não tem como. Um coração, um reino dividido não vai prosperar. Um pensamento dividido não vai ter ali um foco, a intimidade com o Senhor. A casa que é dividida não vai prosperar. Não tem como. Mas eu faço a minha parte e meu marido não faz. Gente, faz a sua parte. A parte do teu marido e da sua esposa é deles, gente. Muita gente se esconde atrás do erro do marido e da esposa. Vocês perceberam? Eu faço tudo certo. Mas o meu marido faz tudo de errado. Então. Faz a sua parte, deixa Deus trabalhar na vida do outro. Deus está trabalhando, queridos.
Um exemplo muito claro para mim é Abigail. Ela era uma mulher temente a Deus, de coração reto. Se Deus não converter seu marido, ele tira ele. Fala, não, pelo amor de Deus, é ruim com ele, pior sem ele. É isso, queridos. O Nabal, ele não ia se converter. Ela sofria com Nabal. O que Deus fez? Matou ele. Acabou o seu sofrimento, Abigail. Então, cuidado. Ore, esteja ali sempre na presença e busque que o seu marido se transforme. E ele vai se transformar em nome de Jesus, queridos. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto, o jardim é um lugar de consertar a rota, de restaurar a intimidade perdida. É lá no jardim que a gente conserta a rota, que a gente restaura a nossa intimidade com o Senhor, que volta ao primeiro amor. Quantos aqui precisam voltar no primeiro amor, queridos? Quantos aqui que não faz mais as mesmas obras? Esses dias eu estava assim, sabe, falando, Senhor, lembra que eu fazia isso, né, Pai? Poxa, eu fazia aquilo, sabe, voltando. Falei, Senhor, eu não sou mais a mesma pessoa, tudo bem, a gente muda, a gente faz outras coisas, mas tem coisa, gente, que tem que melhorar. Você não pode deixar de fazer. A gente vai vivendo, vai se acostumando com as coisas e você vai deixando a essência. O primeiro amor não pode esfriar. E o que eu tenho percebido, não somente em mim, é em muita gente, né? Em muita gente. O amor tem se esfriado muito. A gente não está ali fervoroso no primeiro amor, buscando ao Senhor, e a gente tem que voltar. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa reconhecer que estamos falhando. Se você não reconhecer o seu erro, você não vai se arrepender. Eu não estou errado, eu vou me arrepender de quê? Não tenho do que me arrepender se eu não reconhecer que eu estou errando. Lá em Apocalipse 2, no versículo 4, diz, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu. Arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. O que quer dizer isso? Será que eu cometi algo de tão grave? Não. Queridos, onde você está falhando? Tem que buscar, Senhor. Desde quando eu estou assim? Desde quando eu estou agindo nesse erro? Primeiro você precisa, né, entender que você tem algum erro. Porque o perfeito, Deus não vai transformar. Se é perfeito, sabe o que vai acontecer? Deus vai te arrebatar. Você vai morrer. Quando você for perfeito, gente, Deus vai te tirar dessa terra, porque na terra não tem nenhum que é perfeito. Se você está aqui, você não é perfeito ainda. Senão Deus já teria te levado. Amém? Então, você tem algum defeito, tem algum problema, tem algo a mudar? Então, pergunta para o Senhor, Ele vai te falar. Poxa, agora no momento eu não estou lembrando de nada assim que eu erro, sabe? Não sei. Eu tento fazer tudo tão certo, tão legal. Então, você não lembra? Do nosso esposo a gente lembra um monte de coisa, né? A gente lembra dos outros, do outro, a gente sempre lembra um monte de coisa. Da gente é muito difícil a gente lembrar alguma coisa. Mas pergunta para Deus. Deus vai te mostrar o que você precisa mudar, o que você precisa se arrepender e transformar. Queridos, a gente precisa priorizar as coisas. O que tem mais importância? Primeiro, Deus. Prioriza Deus. Prioriza a intimidade com Deus, não fazer as coisas para Deus. A intimidade. Você precisa andar com Deus. Você não precisa ficar escondido lá no jardim ouvindo Deus caminhando. Igual Adão, quando pecou, ficou lá, né? Escondidinho no canto. Ai, Deus está vindo. Não. Deus está ali com você, do teu lado, esperando você falar com Ele. Você demonstrar, sabe, uma vontade, um desejo de mudar. Mas, Senhor, eu não estou fazendo, mas eu preciso mudar.
Eu preciso voltar no primeiro amor. Estava contando para o Gui que aconteceu essa semana. A Kátia de antes era assim. Aparecia qualquer pessoa na minha porta, eu não deixava ninguém ir embora sem ouvir de Deus. Eu podia até dar um pão, né, um suco, uma água, um sabonete, um leite. Dava. Mas não ia embora sem ouvir, sem que eu orasse. Só que o tempo vai passando, o que acontece? Você fica sem tempo. Vai pedir de novo, eu não vou nem atender, porque se todo mundo que a gente atender, você der um sabonete, já era, né? Um leite, você fica sem. Amém, queridos. Eu pensei, Senhor, eu preciso mudar isso. Deus me trouxe isso no coração. Eu preciso voltar na essência. Né? Então, apareceu um menino lá, eu não ia atender, mas eu falei, não, olha... Aí, de novo, né? Falei, não, vou lá. Aí eu fui, dei um lanchinho para ele, fiz um lanchinho bem fit para ele, gostoso, com suquinho e tal. E tinha um pão diário lá em casa, antigo, mas eu dei para ele, né? Aí eu perguntei para ele assim, falei, olha, você sabe quem é Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Ele, não. Falei, você nunca ouviu falar de Jesus? Jesus? Ele, alguma pessoa já me falou alguma vez, né? Eu falei, então tá bom. Então, Jesus, eu expliquei para ele quem é Jesus. E ele ficou lá ouvindo, comendo, né? Dei até umas bananas também para ele. Ele comendo, gente, estava com muita fome. Porque tem vezes que eles não comem, né? Que eles querem trocar. E por causa disso, muitas vezes a gente fala, não vou tirar de mim para dar para alguém que vai chegar ali na esquina e vai trocar por droga. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Certo? Eu sei. Só que eu pedi, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor e eu quero ter a sabedoria de quem realmente está precisando de algo para comer ou se é só para eu orar. Se for para trocar por alguma droga, eu não vou dar também não, porque a gente também não está podendo, né, com essas coisas. Aí, beleza. Aí dei lá, ele comeu, ele ouviu, eu falei, eu quero orar com você. Aí eu orei, ele se arrependeu ali. Falei, você se arrepende de estar pecando? Me arrependo. Falei, você quer mudar de vida? Quero. Orei com ele. Amém, queridos? Olha, se ele vai realmente, se ele se arrependeu verdadeiramente, eu não sei. Agora, a minha parte eu fiz, Sandro. Eu obedeci ao Senhor. Eu perdi o quê? 3 minutos? Dando um lanche para o homem e orando com ele? A minha parte eu fiz. Agora, a parte dele é ele cumprir, né? Ele seguir, ele ler. Eu falei, você sabe ler? Porque às vezes você dá um livro e a pessoa não sabe ler, né? Não, sei ler. Porque senão eu ia profetizar. Então, você vai aprender a ler agora em nome de Jesus pelo Espírito Santo, que você vai ler isso daí. Não. Ele sabia ler. E falei, é para você ler. Se você não ler, não vai adiantar nada. Amém, queridos? A gente tem que voltar à essência. Você está sem tempo? Deixa de fazer alguma coisa que é irrelevante. Porque o principal é a nossa missão. Primeiramente, na nossa casa, direcionar nossos filhos, cumprir o que a gente tem lá para cumprir, e as pessoas que Deus enviar na nossa frente. Todos que cruzar teu caminho, ele vai ser uma pessoa que Deus mandou para você falar da palavra dele. Então, para de esse negócio de falta de tempo, e faz o que você foi chamado para fazer. Se você está em cima dessa terra, é porque você tem missão e um propósito de Deus para fazer alguma coisa. Então, cumpra, obedeça. Tenha constância no seu secreto. Volte às obras feitas lá no início da sua fé. A sua oração sincera, a leitura da palavra, a comunhão com o Senhor. O serviço no reino e o discipulado. Volte. Não é sobre quantidade. Eu tenho que ficar 1 hora. Não, é sobre constância. É todo dia. É todo dia, toda hora. É com sinceridade. No altar do Senhor. Gente, o jardim está acessível. Jesus já veio, já morreu para restaurar. Basta a gente se abrir. Basta a gente voltar, basta a gente desejar. Eu vi aqui, no mínimo desejo dos reis e de qualquer homem que você vê na Bíblia, quando se arrependia e se prostrava diante de Deus, Deus não rejeita um coração assim.
Deus não vai rejeitar a sua oração sincera. Deus não vai rejeitar se você rasgar seu coração diante dele e falar: Senhor, eu quero mais. Eu quero buscar, eu preciso do Senhor, eu preciso de mais. Ele vai te dar, queridos. Não importa o erro. Sabia que não importa o teu pecado? Porque tem gente que fala: não, meu pecado é muito grande. Nossa, Deus não vai perdoar isso. O teu pecado não é maior do que o amor dele por você. Amém? O teu pecado não é maior do que o amor de Jesus por nós. Então nada pode impedir o agir do Senhor na tua vida se você rasgar seu coração e voltar para Ele. Seja sensível à voz do Senhor, Ele está falando. Ele quer você, Ele quer a tua intimidade, Ele quer você por inteiro. Permaneça firme na fé, queridos. Mesmo nos tempos difíceis. Essa semana eu fiquei uma noite inteira internada com meu pai. Não sei se vocês sabem. Meu pai está com câncer. Meu pai está com câncer. Ele não está bem. Não está nada bem. Ele ficou muito ruim, gente. Muito ruim. E eu tive, depois da radioterapia, tive que ir com ele para ver, né? Que será que pode fazer um tratamento, um remédio? E ele ficou internado, porque ele estava muito ruim. O tempo está difícil? Tá. Mas foi lá no hospital que Deus me deu essa ministração. Da intimidade, da gente voltar. Sabe? Eu falei: Senhor, restaura a nossa intimidade com o Senhor. Pai, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Porque, gente, não tem nada mais importante do que isso. Se não fosse essa intimidade com o Senhor, eu não estaria aguentando viver a vida e a dificuldade que eu estou vivendo nesses dias. A oração de vocês, a presença do Senhor na minha vida, a intimidade dele comigo, que me sustenta, queridos. Eu sei que por muito menos, muita gente teria, né, jogado a toalha. Não vou fazer isso, porque assim, a minha força está no Senhor. E enquanto eu estiver em cima dessa terra, eu preciso fazer o que é a vontade dele. Não tem outra coisa mais importante. Entendeu? Tanto que na terça eu só não vim no culto porque eu estava no hospital com ele, né? Mas assim, se eu tivesse voltado para casa, eu ia estar aqui. Eu ia estar aqui. É prioridade também as coisas do Senhor para mim. Amém? Então, vamos ficar de pé? O desejo do meu coração, queridos, é que nesse momento você abaixe sua cabeça, prostrado, com muita fé. Você fale com o Senhor o que você deseja. O que você deseja de Deus? Você quer ter esse coração rendido? Você quer ter essa intimidade com o Senhor, que você ouve a voz dele falando: filho, filha, vai por aqui, fale assim, ore por aquela pessoa. Não vá por aquele caminho, vá por esse. Você quer ter isso com o Senhor? Essa ligação tão forte, essa intimidade tão forte, que você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Que Ele te direciona o tempo todo na tua vida e que Ele te fortalece. Que Ele não vai te deixar desanimar em tempos difíceis, não vai. A luta pode vir, mas o Senhor, Ele é com você. Que você consegue ver o próximo passo de um pecado que está ali para tentar te desviar dos caminhos. Que você consiga ver ali onde você está errando nos teus dias, onde a tua atitude pode, de alguma forma, desviar o teu filho, ou acabar com o teu casamento, ou, né, tirar da tua vida uma amizade tão preciosa. Será que você consegue saber? Então feche seus olhos e busque em Deus.
ouvindo essa canção que o Renan vai cantar agora, eu quero que você ore e abre sua boca e fala com o teu Pai, porque o teu Pai está neste lugar e Ele vai ouvir a sua voz. Estou no meu jardim, tranquilo. Raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, nós queremos mais da Tua presença, Pai. Vem, Senhor, neste lugar e restaura, Pai. Restaura, Senhor Deus, a intimidade do Senhor em nossas vidas, em cada coração, Senhor Deus, aqui, rendido, Senhor Deus, diante de Ti. Eu declaro, Pai, mais da Tua presença, mais, Senhor Deus, da Tua graça, mais, Senhor Deus, do Teu amor. Enche-nos, Senhor Deus, com mais do Teu Santo Espírito, Pai. Precisamos, Senhor Deus, ter a intimidade, Senhor Deus, restaurada. Senhor Deus, estar no nosso lugar secreto, no nosso jardim contigo, buscar em Ti, Senhor Deus, o melhor, Pai, e o princípio do nosso dia, Senhor Deus, a primeira hora, tudo que eu faço, tudo que eu sou, cada direção, Senhor Deus, seja dada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não existe nada mais importante, não existe nada que tenha maior valor do que a Tua graça, do que a Tua presença, do que a Tua direção, Senhor, do que o Teu amor. Ah, Pai Santo, Pai querido, faz, Senhor Deus, voltar-nos, Pai, ao primeiro amor. Faz, Senhor Deus, ser restaurada neste lugar, cada coração aqui, Senhor. Não permita que voe, Senhor Deus, embora
para os nossos lares da mesma forma. Não permita que vivamos nossos dias loucamente, Senhor Deus, vivendo um dia após o outro, fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma vida, Senhor Deus, de destruição, de guerra. Não, Pai, queremos viver a vida abundante do Senhor, Pai. Os dias que o Senhor nos deu, que sejam dias abençoados, Pai. Que eu seja, Senhor Deus, uma mãe, um pai, Senhor Deus, que faz a diferença na vida dos nossos filhos. Pai Santo, Pai querido, que o meu trabalho glorifique o Senhor, que a minha boca glorifique o Senhor, que as minhas atitudes glorifiquem ao Senhor, Pai. Tudo que eu sou, tudo que eu falo, tudo que eu penso, venha glorificar o Senhor, Pai. Que o meu casamento glorifique o Senhor. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor olhe para mim e olhe para cada filho do Senhor neste lugar e veja que há ali um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que deseja mais do teu amor, mais da tua presença, mais da tua unção. Enche, Senhor, este lugar com a tua graça. Enche este lugar, Senhor Deus, com a tua unção. Senhor Deus, tu és bem-vindo, Pai. Senhor Deus, que haja neste lugar e nos nossos corações um altar somente para o Senhor, somente para o Senhor. Vem, Jesus, e restaura, resgata, Senhor Deus, a essência do Senhor em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos ser, Pai, ramos frutíferos, Pai. Senhor Deus, que nós possamos gerar vidas, Pai, vidas para o Senhor, vidas para Ti, Senhor, em nossos dias. Que toda esterilidade no nosso meio bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo desânimo no nosso meio bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda enfermidade no nosso meio bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha alegria, que venha paz, que venha a bonança, Senhor Deus, nos nossos dias. Que venha a alegria do Senhor, Pai, nos nossos dias. Que venha fome e sede por mais da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Tu és o Rei das nossas vidas, Tu és o Rei deste lugar, Tu és o Rei da CG Iguatemi, Tu és o Rei dos nossos lares, de cada célula, de cada líder, de cada pai, de cada mãe. Tu és o nosso Rei. Nós glorificamos o Senhor neste lugar em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias, glórias, glórias ao Teu nome, ó Deus. Amém, queridos. Pode